São 3 horas. Boa noite, são 3 da manhã, eu sou a Teresa Freire, é hora de atualizar a informação. A moção de estratégia global de Nuno Melo foi a mais votada no Congresso do CDS-PP. O presidente do partido vai ser reeleito para um terceiro mandato. A moção do líder obteve cerca de 97% dos votos e contou com 14 abstenções. Nuno Correia da Silva, o único candidato ao opositor, conseguiu apenas 8 votos a favor e 7 abstenções. Com este resultado, cabe agora a Nuno Melo apresentar a lista à Comissão Política Nacional, que vai ser votada este domingo de manhã. As restantes 2 moções acabaram por não ir a votos. A Juventude Popular propunha que o partido fosse sozinho em eleições, mas acabou por retirar a moção depois de uma reunião entre a líder Catarina Marinho e Nuno Melo. Entretanto, o presidente do CDS admitiu em entrevista ao Observador que a fórmula da AD pode ter de ser alterada para reajustar o número de deputados de cada partido, mas diz que essa não é uma conversa para o momento atual. Em entrevista à Rádio Observador, Nuno Melo recusa traçar cenários para as próximas eleições, apesar de muitas vozes no CDS exigirem a reafirmação da voz do partido na coligação com o PSD. Vasco Maldonado Correia, o presidente centrista, acredita que a Aliança Democrática está a ser um sucesso e desvaloriza a ausência de várias figuras mediáticas no Congresso em Alcobaça. A equipa que ganha não se mexe. Nuno Melo resiste às vozes que apelam a uma separação da AD. Em cada momento eleitoral há uma reavaliação que tem que ser feita e o CDS também a fará. Neste momento não temos nenhuma razão para achar que a AD não é uma realidade política e partidária de enorme sucesso. A Juventude Popular trouxe ao Congresso do CDS uma moção para que o partido vá sozinho a eleições. Nuno Melo não quer traçar estratégias para um futuro tão longínquo, mas respeita a proposta. Eu discordo absolutamente de grande parte do que esta moção apresenta, mas é uma moção que é legítima, de uma juventude que pensa e de que é importante para o CDS. A fórmula vencedora da AD só tem 2 lugares no Parlamento para o CDS. Nuno Melo admite que as contas podem ter de mudar. Eu sinto o partido a crescer. E chegará um momento em que nós acharemos que esta fórmula não será suficiente para o CDS se não corresponder à nossa percepção do que o CDS representa. E num congresso com muitas caras conhecidas ausentes, o presidente do partido deixa o reparo. Os pesos pesados não são os que se têm nessa conta por um nome, por um passado, por um momento, relevantes que tenham sido. Para mim, pesos pesados são todos aqueles que me ajudam a levar este barco avante. Lembra que o caminho de recuperação do partido só se fez com quem quis estar presente. Só foi possível porque, independentemente de alguns terem desistido, outros fazerem de mortos e alguns até dizerem que o CDS tinha acabado, felizmente muitos mães persistiram, estiveram do nosso lado, acreditaram, deram tudo para que as coisas mudassem. E garante que o CDS está aqui para ficar. Lamento imenso, estamos sempre a desmentir os profetas da desgraça. Eu acredito, sabe, eu sou um otimista, eu sou quase um providencialista e, portanto, eu acredito sempre com trabalho e com convicção, desde que as pessoas tenham percepção disso tudo, a nossa realidade melhora e tem melhorado. Recados de Nuno Melo em entrevista à Rádio Observador, numa altura em que procura a reeleição para um terceiro mandato e é acusado de estar a contribuir para a diluição do CDS na coligação com o PSD. Vasco Maldonado Correia a acompanhar o 32º do Congresso do CDS em Alcobaça. Também entrevistou Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, que diz que o plano da AD passa por governar durante 8 anos. Paulo Núncio explica que essa é a duração necessária para deixar um efeito real no país. Este projeto é um projeto a 8 anos, é um projeto a 2 gerações. Não é possível reformar o país apenas numa legislatura. Nós temos necessariamente que governar pelo menos durante 8 anos para ultrapassar os graves problemas que herdámos nos 8 anos de estagnação e de mobilismo da governação socialista. Paulo Núncio, o líder parlamentar do CDS, em declarações à Rádio Observador, também considera extemporâneas as conversas sobre se o CDS deve ou não ir a eleições sozinho na próxima ida às urnas.
E passamos para o desporto, com destaque para o Sporting e também para o Benfica e também para o Porto. O Sporting venceu esta noite o Gil Vicente por 3-0, conquista assim o segundo lugar da Primeira Liga Portuguesa. Os Leões venceram com golos de Eduardo Quaresma, Luís Soares e Morten Hjulmand. Além do segundo lugar, o Sporting consegue assim também acesso aos play-offs para a Liga dos Campeões. Ficam à espera da final da Liga Europa, que em caso de vitória do Aston Villa, garante que os Leões entrem diretamente para a prova milionária. Mas esta jornada foi marcada por despedidas do lado do Sporting, de Kenda e de Morita, dois jogadores que Rui Borges garante lembrar com muito apreço. São os dois grandes jogadores, sem dúvida. O Kenda está no início do seu caminho, vai ter um caminho lindíssimo, com toda a certeza, por a sua qualidade, por o menino que é, pela personalidade que tem. O Morita é um jogador, não arranjo palavras, é diferenciado. Já o achava antes de ser seu treinador, seu líder. Está no coração de todos os sportinguistas, e isso é bem explícito, foi bem explícito hoje, e desejo a maior sorte do mundo. Rui Borges, em entrevista à Sport TV, depois da vitória do Sporting por 3-0 na última jornada do campeonato. O Benfica também venceu esta noite 3-1 frente ao Estoril de Praia. Também houve despedidas de uma lenda das Águias. O Benfica venceu com golos de Rios, Bá e Rafa. Já Peixinho marcou o gol do Estoril. E apesar do jogo marcar o terceiro lugar do Benfica na Liga, o foco foi na despedida de Pizzi, que teve direito a guarda de honra e também a discurso. Sem dúvida que foi uma viagem muito bonita, sinto-me um privilegiado e tenho muito orgulho na carreira que construí e que fiz. Há poucas palavras que eu possa dizer neste preciso momento, mas sem dúvida que fui um felizardo por ter vivido tanta coisa boa junto dos meus, e agora, pela última vez, muito obrigado a todos. Pizzi, o jogador do Estoril, que em tempos jogou no Benfica. Outro nome que pode, de acordo com a imprensa, rumar para outros lados é o do treinador do Benfica, que quando confrontado, no fim do jogo, sobre a possibilidade de ir para o Real Madrid, José Mourinho limitou-se a responder desta forma. Não sei, quando souber digo. Há a hipótese de eu continuar, sim. A minha vontade é, nesta próxima semana, ver o que é que tenho. Eu acho que neste momento é 99% de ficar no Benfica, porque tenho contrato com o Benfica e, para além de ter contrato, tenho uma proposta de renovação que eu ainda não vi, mas que o meu agente me disse que era uma excelente proposta. Da parte do Real Madrid, neste momento, não tenho nada, a não ser, obviamente, volto a repetir, nenhum de nós é parvo. A única coisa que há com o Real Madrid são conversas entre o Jorge e o Presidente e a estrutura. As declarações do técnico encarnado sobre a possível saída do Clube da Luz. José Mourinho tem uma proposta de renovação na mesa, mas fala-se da possibilidade da ida para a equipa espanhola. E o Futebol Clube do Porto já levantou a taça de campeão nacional e, entretanto, também já terminaram os festejos nos aliados. A 31ª taça foi levantada ainda no Estádio do Dragão, depois da vitória por 1-0 sobre o Santa Clara. Em declarações ao Porto Canal, o técnico do Futebol Clube do Porto fala num título merecido. Acho que é um título verdadeiramente merecido. Ficámos em primeiro lugar desde o primeiro ao último dia, graças a muito trabalho e ao grande empenho de todos. Já partilhei nas últimas conferências de imprensa o quanto estou grato a todas as pessoas que trabalham comigo. Hoje é mais um dia para celebrar este grupo, os jogadores, a equipa técnica e especialmente a direção e o clube, pelo que nos dão e pelos jogadores que conseguiram proporcionar uma época fantástica. Declarações de Francisco Farioli na festa do Futebol Clube do Porto, que se estendeu, entretanto, até aos aliados, onde os jogadores e o treinador do Porto foram recebidos na Câmara Municipal pelo Presidente da Câmara, Pedro Duarte, apareceram na varanda com o Presidente. Entretanto, também desfilaram pelo palco, houve também cantores, foi uma grande festa, entretanto, já terminou. Fechamos este noticiário com a Eurovisão. A Bulgária é a grande vencedora da noite. O tema Bangaranga liderou tanto a votação do júri como do público, algo que não acontecia desde a vitória de Portugal em 2017. Vamos escutar o tema.
canção Bangaranga, interpretada pela cantora Dara, que arrecadou 516 pontos. A canção foi vencedora da edição 70, decorreu em Viena, a capital da Áustria. É a primeira vez que a Bulgária ganha o festival. Em segundo lugar ficou Israel, com 343 pontos. A Roménia ficou em terceiro, com 296 pontos. Notícia de fecho deste jornal. A informação está de regresso às 3h30 com a síntese de notícias.